Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos aqui aos nossos canais Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec, em Facebook e em YouTube, onde nós nos reunimos todas as sextas-feiras para trazermos à reflexão um tema espírita. Hoje o tema que vamos tratar vai ficar ao cargo do nosso companheiro Érica, e este que vemos aqui passar em baixo, 5 princípios do Espiritismo, princípios filosóficos, as questões de fundo que o Espiritismo estuda, sem nada a ter de absoluto, naturalmente, são, a verdade, é a verdade mais comum, se nós formos pesquisar uma série de obras, podemos encontrar mais ou menos, mas de forma mais comum são estes 5 princípios que hoje iremos tratar. Bom, mas isso a seu tempo. Para já desafio só o Érico a dar as boas-vindas antes de começarmos os nossos trabalhos. Érico? Oi, João. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Espero que seja uma palestra que contribua para o conhecimento geral. Bem-haja, Érico, pela tua disponibilidade para hoje tratarmos deste assunto, nos trazeres a tua análise, o teu ponto de vista sobre estas questões. E então, queridos amigos, antes de darmos início aos nossos trabalhos, vamos antecedê-lo de uma conversa com Deus, de uma sintonia com essa base filosófica maior destas 5 que hoje vamos ouvir o Érico conduzir esta reflexão, que é a causa primeira de tudo e que merece o seu louvor, merece o louvor por essa obra, por esse todo que nós conseguimos observar. Olhamos à nossa volta, tudo aquilo que não é obra do homem, de quem é obra de Deus. E nós estamos sempre a descobri-la, nos seus matizes, sempre a descobrir novos detalhes. Então, louvado seja, Senhor, pela tua obra maravilhosa. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer pela oportunidade que nos dás de, nesta escola da vida em que nos colocas, nos dotares a todos por igual de uma ferramenta que nos permite investigar as bases filosóficas da tua obra, que é a inteligência. Então, Senhor, bem-haja por nos ofereceres, e de forma igual a todos, com a responsabilidade de cada um desenvolver, essa ferramenta maravilhosa que é a inteligência. Por fim, Senhor, nós vos queremos pedir que derrameis as vossas bênçãos sobre o nosso companheiro Érico nesta noite, que no exercício dessa ferramenta maravilhosa que Deus lhe deu também, da sua inteligência, vai conduzir para nós esta análise a estas bases filosóficas do Espiritismo. E pedir-vos também, Senhor, que derrameis estas bênçãos sobre todos nós, que o vamos escutar, e sobre todo o mundo, nestes momentos de provações que todo mundo vai enfrentando, como seja a guerra, a pandemia, a fome, enfim, provações que exigem do homem o uso adequado da sua inteligência também para as superar, entendendo assim as tuas leis, Senhor. Bem-haja, obrigado. E então, queridos amigos, vamos dar a palavra ao nosso amigo Érico para que possa então conduzir a sua palestra. Érico?
Muito obrigado, João, pela prece. Né? Então, eu pensei em falar sobre 5 princípios do Espiritismo. Né? Como o João disse, essa divisão ela não é absoluta. Pode se dividir em mais ou até em menos. Né? Como o Kardec fala da própria escala espírita, não há divisões absolutas, é relativo. Né? Mas essa divisão eu acho melhor porque ela traz o geral, né? os princípios basilares, que, claro, pode se dividir em subprincípios, né? Mas esses princípios são os mais basilares, né? E eles se prestam muito apoio, né? Como a gente vai ver. Então vamos começar com Deus. Então, Deus, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então aqui já fica claro, né, que Deus ele não é uma pessoa, né? Eu até trouxe aqui um quadro, né, pintado pelo Michelangelo, essa imagem de Deus criando Adão, né? E traz essa visão antropomórfica de Deus, né? Como se Deus fosse um senhor mais velho, barbudo. Mas essa não é a visão de Deus do Espiritismo. A visão de Deus do Espiritismo é que Deus ele é uma causa primeira de todas as coisas, uma inteligência suprema, né? O Espiritismo ele não cai no deísmo absoluto de dizer que Deus não interfere em nada na criação, né? Deus ele é afetivo, ele se preocupa com a criação, não é? Mas ele não interfere através de milagres, né? Ele interfere indiretamente através das suas leis e dos espíritos. E nessa resposta da primeira questão do Livro dos Espíritos, nós vemos o conceito tanto de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino e de Santo Anselmo, né? Que são dois filósofos cristãos, né? São Tomás de Aquino falava do argumento da causalidade, né? Que de causa em causa poderemos chegar à causa primeira, que é Deus, né? Da mesma forma, Aristóteles já falava do motor inicial, que é essa causa primeira. E esse primeiro conceito de inteligência suprema vem do Santo Anselmo, né? Que falava que Deus é o ser absoluto por excelência, né? Ou seja, nada pode superar Deus, né? Você não pode imaginar nada que seja maior do que Deus. Deus tem os atributos infinitos em tudo, né? No amor, na bondade, na justiça. A gente vai ver melhor isso. Mas então, prosseguindo aqui, aí tem uma questão interessante. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta dos espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, né? Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma, né? É definir uma coisa que não é conhecida por outra, que não é mais do que a primeira, né? Então, Deus, ele não é em si o infinito, né? Os atributos de Deus são infinitos, né? Então isso é uma parte só. A bondade de Deus é infinita, a misericórdia de Deus é infinita, a justiça de Deus é infinita. Então os atributos de Deus é que são infinitos, né? Depois Kardec, nos Espíritos, vão dizer que, vou perguntar o que é o infinito, né? E diz que é o que não tem começo nem fim, né? Aí diz que o universo é o infinito, né? O desconhecido é o infinito, né? E a gente vai entender um pouco melhor isso. O que é esse desconhecido? Aí é interessante, uma coisa interessante é que na Revista Espírita, né, lá de 1863, em agosto, Perguntas e Problemas, Kardec fala justamente dessa questão, porque um leitor questionou Kardec, não entendendo o que Kardec quis dizer, dizendo que o desconhecido é o infinito, né? Aí Kardec diz: sob este ponto de vista, o emprego do vocábulo infinito na frase precitada não é abusivo e não é um erro. Dizemos mais, que o vocábulo indefinido não exprimiria a mesma ideia. No momento que uma coisa é desconhecida, ela tem para o pensamento vago no infinito, senão absoluto, ao menos relativo. Por exemplo, não sabeis o que vos acontecerá amanhã, portanto vosso pensamento erra no infinito. Então, ou seja, o desconhecido é o infinito no sentido de que para o pensamento, né, você pode imaginar infinitas possibilidades, né, mas
tem o conceito de infinito no sentido de o que não tem começo nem fim, que são os atributos de Deus, né? A bondade de Deus, por exemplo, é infinita, né? Só o fato de estarmos aqui vivos, né, respirando, sentindo esse universo já prova a bondade infinita de Deus. Aí aqui interessante, onde você pode encontrar prova da existência de Deus? Num axioma é uma verdade autoevidente, né? Então, num axioma que aplicado às vossas ciências, não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão responderá, né? Então, para nós crermos em Deus, basta nós olharmos a criação, né? Olharmos a natureza, as montanhas, as florestas, né? É tão perfeito a criação, a criação é tão complexa, né? Como é que poderia ter surgido por acaso, né? Será que do nada iria acontecer uma expansão do universo e as partículas iam se combinar aleatoriamente e ia formar tudo isso? Né? Não faz sentido. Então, para nós crermos em Deus, basta a gente olhar a criação. Deus é evidente, né? A gente olha o universo, é como a gente olha um quadro, né? Você olha um quadro de um pintor, né? Aquele quadro não se formou sozinho, tem que ter um pintor para pintar o quadro, né? Da mesma forma, se a gente olhar um relógio, por exemplo, a gente vai ver isso. Se você vê um relógio muito complexo, tem que ter um engenheiro por trás, um relojoeiro, né? Então, da mesma forma, Deus, né? Kardec diz: para crer em Deus, basta se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? Então, o indivíduo que ele é ateu, né, ele acredita que o nada fez alguma coisa, é irracional, né? Porque ele acredita que o nada pode fazer uma coisa, o acaso é um nada, né? Então não faz sentido. Aí é que Kardec vai complementar na Gênese, né? Sobre isso, na Gênesis capítulo 2. A existência do relojoeiro a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando o relógio vos está no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente, né? O relógio não é inteligente em si mesmo, né? Tem uma causa de inteligência por trás, uma causa inteligente por trás. Então, da mesma forma, o universo, né? O universo é como um grande mecanismo, um grande relógio que tem que ter o relojoeiro também por trás, que é Deus, né? Esse grande arquiteto, né? Há aqui os atributos de Deus lá no Livro dos Espíritos, né? Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado. É imutável, né? Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial, que é isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. É único, é onipotente, é soberanamente justo e bom, né? Então Kardec vai acrescentando atributos, né? Sempre partindo da razão. Então, pela razão, nós podemos conhecer Deus e seus atributos até um certo limite, claro, né? Nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus. Isso só vamos conhecer quando chegarmos ao estado de espírito puro, né? Mas, por enquanto, nós podemos conhecer esses atributos, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente sabe o que Deus não é, mas a gente não sabe o que Deus é em si ainda, né? Isso ainda é um mistério. Mas prosseguindo, diz aqui no item 14, da pergunta 14: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então, como a gente vê, né, essa ideia do panteísmo, né, essa ideia que está falando aqui é do panteísmo, de que Deus ele é o próprio universo, o resultante do universo, é irracional, né, porque Deus é causa do universo, não o próprio universo, né? É confundir o efeito com a causa. Então, a gente não pode ir além, né? Como o Kardec vai dizer aqui: Deus existe, disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percai num labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos.
pois que acreditaria saber quando na realidade nada sabes. Então a gente não pode ir além dos limites que Deus colocou para o nosso conhecimento, né? A gente tem que ter essa posição, essa humildade epistemológica, né, de reconhecer nossos limites. Então Deus, a gente só pode conhecer de Deus esses atributos, né? A gente não vai além, né? Não tenta criar sistemas para explicar o que a gente não pode saber, né? Como o panteísmo, por exemplo. Enfim. Mas então, prosseguindo, aqui na Gênesis, no capítulo 2 novamente, Kardec vai falar da natureza íntima de Deus, né? Ou melhor, da onipresença de Deus. No item 22 ele diz: impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Então, Deus, né? Kardec diz que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, né? E ele usa essa analogia com fluido, que é claro, é forçada, né? Porque Deus não é material, Deus é imaterial, mas é só para a gente compreender, né? Como é que seria. Mas o pensamento de Deus está em todos os lugares, né? Aqui, no que é o Espiritismo, né? Na terceira parte, tem umas perguntas. Na questão 147 se pergunta: se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Deus está em toda parte porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que oculta seus olhos e que não se dissipa senão à medida que eles se desmaterializam e se purificam. Então é bem interessante isso aqui, né? Deus é como a gente tivesse mergulhado em Deus, né? Porque Deus irradia em todos os lugares. Mas os espíritos inferiores, como nós, não vemos Deus porque ver, entre aspas, né? Porque seria outro sentido. A gente não vê Deus porque a gente está obscurecido pela nossa imperfeição, né? Mas quando chegarmos ao estado de espírito puro, vamos ver e compreender melhor a divindade, né? Mas então, isso é bem interessante. Então, Deus, ele é um dos tipos de espiritismo, né? Claro que não é o foco de estudo da ciência espírita, né? O núcleo firme, né, da ciência espírita vai se aplicar às questões da mediunidade, por exemplo, né? Mas Deus, ele é um princípio filosófico, né? Não pode ser estudado pela ciência em si, experimentalmente, mas filosoficamente a gente pode compreender Deus usando raciocínio, razão, lógica, né? Mas então, voltando aqui para a imagem inicial, a gente compreende que Deus não é um ser antropomórfico. Ele não é esse velhinho, barbudo. Deus é uma causa, é um ser, mas ele não é um ser humano, né? Como na antiguidade podia se pensar, né? Ele é um ser, né? A parte da criação, né? Depois a gente vai ver, né? Deus criou o espírito e a matéria, que são os dois princípios do universo, e acima de tudo Deus, né? Então Deus é esse princípio que está acima de tudo, que explica o universo. Ele não é um ser humano. Então, prosseguindo aqui para a alma, vamos ver agora a imortalidade da alma, que é o segundo princípio que eu coloquei aqui do espiritismo, né? Aí na questão 23 pergunta, primeiro a gente vai ver o espírito, né? Que é o espírito? O princípio inteligente do universo, ou seja, a causa da inteligência, né? Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa religião. Para vós, ele não é nada, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficar sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe, né? Então, o espírito, ele é a causa da inteligência, né? A gente não sabe ainda a natureza íntima do espírito, né? A constituição ontológica mesmo, né? Mas a gente compreende que ele é o princípio da inteligência, ele é a causa da inteligência, né? Aqui eu coloquei, a gente vai ver melhor depois, né? A antropologia do espiritismo, né? Qual é a antropologia, o estudo do homem, do espiritismo? O homem é constituído, o homem é um ser triplo, né?
é constituído de alma, perispírito e corpo, né? E o perispírito servindo de elo, né, entre as duas coisas. E a alma que a gente representa com clarão, né? Claro que é uma metáfora, mas dá para compreender assim. Ainda aqui para outro, diz aqui na questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, é acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela, né? Então, o espírito, né? Então, Deus acima de tudo, e o universo é constituído de espírito e matéria, né? Então, tudo que não é matéria é espírito, e tudo que não é espírito é matéria. Mas a matéria tem divisões, né? Tem desde a matéria mais sutil, que é o fluido cósmico universal, até a matéria mais grosseira do nosso corpo, por exemplo, né? Então, entre nossa alma e nosso corpo, tem o perispírito, que é o elo, né? Que é justamente essa matéria mais sutil, mais etérea, né? Mas agora a gente viu o espírito com E minúsculo, né? Que é da primeira parte do Livro dos Espíritos. Agora a gente vai ver o espírito com E maiúsculo, que o espírito com E minúsculo são todas as inteligências, né? Dos animais, dos homens, né? Agora o espírito com E maiúsculo já é o princípio individualizado, né? O espírito individualizado, que somos nós, seres humanos. Aí pergunta na questão 76. Que definição você pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal, né? Então, os espíritos, nós somos exatamente essa individualidade, né? Esses seres inteligentes da criação, né? Então, não é a matéria que possui inteligência, é o espírito, né? O espírito que é a causa da inteligência. A gente não pode atribuir inteligência, pensamento à matéria, né? No movimento espírita brasileiro existem alguns autores que atribuem a memória ao cérebro, por exemplo. O cérebro é só um instrumento, né? Mas todas as ferramentas morais, intelectuais do espírito estão nele, não na matéria. E o perispírito e o corpo são matérias também. Aí aqui a gente vai vendo que é o espiritismo, né? Pois no homem três elementos essenciais: a alma, o espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral; o corpo, invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior; o perispírito, invólucro fluídico, leve, ponderável, servindo de laço de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona, como o fruto se despoja de uma semente, a árvore da casca, a serpente da pele. Em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. Então, aí no Espiritismo, Kardec coloca, né, que o homem é constituído de três partes, né? Ou seja, um ser triplo. A alma, onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral, né, as faculdades morais; o corpo, né, que é o corpo físico aqui; e o perispírito, que é esse intermediário, esse invólucro fluídico, né, imponderável, que serve de laço entre o corpo e a alma, né? Então essa é a antropologia do espiritismo sobre o homem, né? Aqui continua dizendo: a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, o que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisália, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer, né? Então isso que acontece, né? Quando o corpo morre, o perispírito se desliga do corpo gradualmente, né? Dependendo da evolução do espírito, e deixa o corpo como deixa uma veste antiga, né? Da mesma forma que a gente, por exemplo, quando tem uma roupa velha que não usa mais, a gente doa,
né? Da mesma forma, o corpo deixa essa veste antiga que é o corpo, né? Então é assim que funciona. Aí diz: a morte desembaraça o espírito laço que eu prendi a terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constitui o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Ou seja, então a alma é um ser simples, né? O espírito é um ser duplo, né? Porque o espírito é constituído de alma mais perispírito. E o homem é um ser sim, ser triplo, porque é constituído de alma mais perispírito mais corpo, né? Então, vê como Kardec é didático, né? A definição dele é como uma conta de matemática, né? O homem é 3 partes: alma, perispírito mais corpo. Então é uma conta de matemática bem simples, né? Enfim, então esse é um dos princípios do espiritismo, né? Para o espiritismo, a alma é indestrutível, né? Ou seja, a alma não muda a natureza ontológica dela, né? Não pode se destruir, né? Então o espiritismo adota como princípio a imortalidade da alma, né? Que persiste após a morte, né? E continua, né? A alma, ela é imortal, né? Ela não é eterna no sentido de não ter princípio nem começo. Quem não teve princípio é Deus, só Deus não teve princípio, né? Agora a alma, ela teve princípio, mas não vai ter fim, ou seja, é imortal, né? Então todos nós somos criados simples e ignorantes e vamos progredindo até alcançar o estado de espírito puro, né? Que aí vai ser a condição de felicidade eterna, né? Que é felicidade para sempre, né? Porque o espírito puro vai viver para sempre com a felicidade plena. Então nós somos imortais, importante compreender isso, né? Então esse é o segundo princípio do espiritismo, né? Nós temos essa imortalidade da alma. Nossa alma, nosso espírito é imortal, ele persiste. Mas então vamos para outro princípio, que é a mediunidade. A mediunidade, Kardec, no livro dos Médiuns, vai dizer o seguinte, no item 159: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se produz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a gente pode entender, né, que todos nós somos médiums, né, no sentido geral, né? Porque todos temos a mediunidade de inspiração, a gente vai ver. Ou seja, todo mundo tem um anjo da guarda que influencia, né? Todos somos influenciados pelos espíritos, né? Mas a mediunidade ostensiva, né, que é aquela que só alguns têm, que é orgânica, nem todos possuem, né? Porque aí depende do organismo. A mediunidade ostensiva é a psicografia, a psicofonia, enfim. Mas então o espiritismo adota esse princípio, né? Que é compreender que, aí eu coloquei uma imagem de uma psicografia, uma ilustração, né? Mas o espiritismo adota esse princípio que é compreender, não é? Que quando a morte ocorre, nós não nos separamos, né, totalmente dos falecidos, né? Nós podemos entrar em contato com eles, nós estamos em contato com eles o tempo todo, seja pela inspiração, seja pela mediunidade ostensiva, e também no sono, né, quando a gente emancipa a nossa alma. Então, o espiritismo traz esse princípio, né? E a mediunidade é fundamental para o espiritismo, porque a mediunidade para o espiritismo é como a luneta para o astrônomo, né, que estuda os astros, ou como o microscópio para o biólogo que estuda os micro-organismos, né? Ou seja, a mediunidade é um instrumento de pesquisa do espírita, né? Da mesma forma que a luneta é um instrumento de pesquisa para o astrônomo, né, que vai estudar os astros, as galáxias e tudo mais.
Então é importante, a mediunidade é fundamental. É pela mediunidade que Kardec elaborou a doutrina, né? A doutrina não é simplesmente uma concepção pessoal do Kardec, né? É o resultado de uma pesquisa pela mediunidade, né? Aplicando o controle universal, né? Que a gente já mencionou várias vezes, né? Enfim, a mediunidade é fundamental no espiritismo. Aí aqui, no livro dos médiuns, no item 182, se diz, né? Ela, mediunidade de expressão, se aplica em todas as circunstâncias da vida. As resoluções que devemos tomar sobre esse aspecto podem dizer que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias, né? Então, todos nesse sentido de inspiração somos médiums, né? Mas a mediunidade extensiva só alguns que dependem do organismo, né? Mais disposto a isso. Mas então, prosseguindo, né? Então esse é o terceiro princípio do espiritismo que eu coloquei aqui, mediunidade, né? Então você vê como os princípios eles se prestam muito apoio, né? Porque a partir da alma que a gente compreende, a gente precisa primeiro compreender a alma dentro da gente para depois compreender a alma fora, agindo em nós, né? Pela mediunidade. Então os princípios vão se deduzindo um dos outros, né? Queria ressaltar isso, né? Da mesma forma que Deus também embasa os outros princípios. Porque os princípios espíritas epistemologicamente são embasados na crença em Deus, porque eles decorrem da justiça de Deus, né? Como a reencarnação, como a gente vai ver, né? Não poderia haver justiça de Deus sem a reencarnação. Então vamos ver o outro princípio, que agora que é a reencarnação. Primeiro a gente vai ver encarnação, né? E compreender a diferença, né? Porque tem uma diferença entre encarnação e reencarnação. Vamos ver. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a inspiração, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que está a expiação. Visa, entre outro fim, a encarnação, o depor o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, para executá-la que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, né? Então, a gente vai ver depois, né? Encarnação quer dizer o espírito encarnar, na primeira, né? Em outras condições, né? Reencarnação quer dizer o espírito reencarnar em prova ou expiação, né? Então, o espírito puro, por exemplo, ele não reencarna, né? Ele só encarna porque ele não encarna em prova ou expiação, né? A gente pode dizer que toda reencarnação é uma encarnação, mas nem toda encarnação é uma reencarnação, né? Enfim, tem essa diferença entre reencarnação e encarnação na obra de Kardec, né? Aqui eu deixei uma imagem para compreender reencarnação. É uma imagem que vem da religião oriental, né? Mas eu quis colocar para que exemplifica só. Então aqui várias vidas da pessoa, né? Do espírito se ligando pela reencarnação. Então é bem interessante, né? E agora a gente vai ver a reencarnação, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 166, se pergunta: como pode a alma que não alcançou perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência, né? Então, isso é bem importante, né? Nós não podemos chegar à perfeição, nós não podemos aprender tudo em uma vida só, né? Imagina se a gente tivesse que aprender tudo em uma só vida, né? Não seria possível, né? Tem tanto conhecimento no universo de química, de física, de moral até. Então é preciso várias existências, milhares de existências, quiçá milhões de existências para chegar ao estado de espírito puro, né? Que pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa
Então, por muitas existências corporais, sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender, evidentemente, né? Então, para o Espiritismo, é um princípio básico a reencarnação, né? Só que para o Espiritismo, a reencarnação quase nunca ocorre imediatamente, né? Tem um período de meio termo, né, onde o espírito fica na erraticidade, que é justamente esse período entre vidas, né? Onde o espírito ele pode escolher novas provas, ele próprio escolhe as provas, enfim. Então esse é um dos princípios do espiritismo, né? E o espírito também pode, mesmo quando está encarnado, ir no mundo espiritual pela emancipação da alma, né? Enfim. Aqui a gente vai ver um ponto importante, né? Porque o que embasa a crença na reencarnação, o princípio da reencarnação? Além dos embasamentos científicos que a gente poderia ver hoje, né? Para memória de estudos de memórias de vidas passadas, com Stevenson, né, a TCI, com prova a imortalidade da alma, mas o EQM também, né, experiência de quase morte, né? Mas o que embasa além disso a reencarnação, né? Meu áudio tá bom? Beleza. Mas o que embasa a reencarnação? É também a justiça de Deus. E foi isso que eu disse antes, quando eu falei que os princípios do Espiritismo, todos eles se embasam em Deus. Porque, filosoficamente, porque só esses princípios podem explicar a justiça de Deus, né? Sem a reencarnação não haveria justiça de Deus, né? Por que uns encarnam na pobreza, né, e outros encarnam na riqueza? Por que uns encarnam sãos, outros com o corpo perfeito, né? Por que uns encarnam mais inteligentes e outros menos inteligentes? Porque um vem com uma tendência má e outra com uma tendência boa, né? Tem que haver uma pré-existência da alma, uma vidas passadas, né? Da mesma forma para o futuro, né? O dogma do inferno, ele torna Deus um carrasco, né? Pela reencarnação é o contrário, Deus dá novas oportunidades para a alma progredir, né? Então só o princípio da reencarnação pode explicar a justiça de Deus. Então diz aqui, Deus, em sua justiça, lá no livro dos Espíritos, Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade da existência, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição rigorosa à equidade. É apenas vemos o presente e não o passado. Né? Então, a desigualdade que a gente vê entre os indivíduos, entre as gerações, é só uma consequência da reencarnação, porque estão em estágios diferentes de progresso, né? Mas todos vão ter a oportunidade de reencarnar e progredir mais ainda, né? Então não existe essa ideia do inferno, das penas eternas, né? Nada disso. Deus nunca fecha as portas ao arrependimento, né? Nós sempre podemos reencarnar para reparar os erros, né? E progredir mais ainda. E o Espiritismo não encara a reencarnação como sempre uma punição, né? Pode ser uma prova que o Espírito escolheu para se adiantar mais rapidamente. É aquilo lá que diz no Evangelho, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas aqui no Céu e Inferno, quando Kardec fala das penas eternas, ele comenta: a crença na eternidade das penas materiais permaneceu como uma crença salutar até que os homens estivessem aptos a compreender um poder moral, tal como as crianças que se contêm durante um tempo pela ameaça de certos seres quiméricos, com a ajuda dos quais se assustam, né? Então o inferno é como se fosse o bicho-papão, né? Assustava as crianças no passado, mas hoje não assusta mais ninguém. Então o inferno é a mesma coisa, né? Servia antigamente como freio moral, mas hoje que o homem já está mais amadurecido, não assusta mais ninguém. Então é preciso uma crença mais racional para pôr limites à moral, né? Então, por isso, a reencarnação é muito mais racional e explica bem mais racionalmente do que a ideia de inferno, de penas eternas, né? Não existe isso no espiritismo. Mas enfim, então a gente compreendeu aqui que um dos princípios do espiritismo é realmente essa ideia da reencarnação, né? Ou seja, o espírito tem muitas vidas, né?
Todos nós que estamos aqui, a gente foi criado sempre ignorante nos mundos primitivos, e todos nós que estamos aqui já progredimos muito, né, até chegar a esse estágio de provas e expiações, né? E é interessante que a reencarnação ela não ocorre só na Terra, né? Como a gente vai ver. Ela ocorre também em outros mundos, né? Por isso a pluralidade dos mundos habitados, né? Então o Espiritismo adota o princípio de que há vida em outros planetas também. Há vida em outros mundos, né? Então é importante compreender isso. E o mundo passa por várias etapas, né? Desde o mundo primitivo até o mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, né? Então o espírito vai reencarnando e passando por esses mundos até chegar ao estado de espírito puro, que não precisa mais reencarnar, né? Aí fica nos mundos celestes, como se diz. Mas a gente entende, né, então, que há muitos mundos, né? E que a Terra não é nosso primeiro mundo, nós reencarnamos antes de mundos primitivos, enfim. Mas perceba uma coisa, né? Eu até vou colocar aqui uma imagem das galáxias, né? Que isso representa bem os mundos, muitos mundos, né? Isso acho que é uma imagem do telescópio Hubble. Então, essa ideia do pluralidade de mundos habitados, ela complementa a justiça de Deus, né? Porque Deus só colocaria a vida na Terra, né? Será que Deus teria criado tanta coisa inútil só para recriar nossa visão, né? Não. Se Deus criou esse espaço todo, é porque tinha uma utilidade. Deus, sendo perfeito, não cria nada inútil, né? Então, a vida em toda parte, né? O filósofo Tales de Mileto dizia: tudo é repleto de deuses, né? Ou seja, tudo tem espíritos, tudo é vida, né? Ou seja, a vida espiritual ou vida material. Então, todo espaço tem uma utilidade, né? Então, há vida física em outros mundos, né? Em outros planetas, né? O próprio Kardec, na Revista Espírita, dialoga com espíritos de outros mundos que vieram para a Terra pelo estado de emancipação da alma, né? Então, o próprio espírito Mozart estaria encarnado em outro mundo, Kardec fala. Então, essa ideia, vê como a ideia de reencarnação de pluralidade de mundos habitados, elas se prestam mútuo apoio, né? Elas embasam uma outra, né? Porque se a reencarnação ocorresse só na Terra, não daria para compreender bem, né? Por exemplo, o aumento da população, né? Por que aumento da população? Porque esses espíritos vêm também de outros planetas, essas almas, né? Então, os princípios se complementam, né? Aí aqui, vou voltar um pouquinho. Espera aí. Aí aqui na questão 55 do Livro dos Espíritos, pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a este pequenino globo ao privilégio de conter ser irracional. Orgulho e vaidade julgam que para eles criou Deus o universo, né? Bom, é bem interessante isso, né? A Terra não é o único lugar do universo, né? Onde há vida, né? A Terra é só um pequeno ponto azul no universo, né? Como dizia Carl Sagan. Então Deus, se ele criou tudo isso, deve ter uma utilidade nesses outros mundos e tem vida lá também, né? Seria orgulho imaginar que só tem vida na Terra. E é uma questão probabilística também, né? Imaginar a vida em outros mundos. Uma questão matemática. Aqui no que é o Espiritismo, se pergunta, né? Se seus mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles, né? Essa pergunta é interessante, né? Será a forma parecida? Eles são semelhantes a nós, esses extraterrestres, né? Aí a resposta: a forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Então, ou seja, a forma geral é mais ou menos a mesma, né? Eles têm uma forma humanoide, mas os detalhes são adaptados, né? Aí aqui diz, né, no livro dos médiuns: por que injustificava o privilégio esse quase imperceptível grão de areia
que não avulta nem pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que ele cabe desempenhar. Seria o único planeta povoado de seres racionais. A razão se recusa a admitir semelhante nulidade no infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que eles destinam, e sobretudo depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou aos infinitos, né? Então, não haveria sentido só a Terra ter vida, né? Seria uma nulidade no infinito, seria uma inutilidade do universo, né? A gente vê lá naquela imagem, vou até voltar aqui, essa imagem aqui, olha quanto espaço, né? Isso aqui são trilhões de anos de luz de distância, uma galáxia da outra, né? Que foram criadas pelo Big Bang, né? A partir da criação, né? Como a gente poderia conceber que isso tudo é só a Terra que tem vida, né? Não faz sentido nenhum. Então, os muitos mundos também têm vida, né? Não só a Terra. Mas então, voltando lá, que a gente pode ver a conclusão, né? Os princípios espíritas podem se dividir em mais. Perispírito, estado dos espíritos do mundo espiritual, eles se prestam muito apoio, né? Então, essa divisão em 5, né, foi uma divisão que eu fiz, mas pode se dividir mais ou menos, né? Essas divisões não são absolutas, né? Mas essa em 5 me pareceu melhor porque são os mais basilares, né? Os mais elementares, os mais fundamentais. Aí diz aqui, na obra Espiritismo, na sua mais simples expressão, Kardec divide a doutrina em mais princípios, porém preferiu usar apenas esses 5, pois são os mais basilares, né? Como eu falei, são os mais fundamentais, né? Mas vocês podem ver lá na obra O Espiritismo na sua mais simples expressão que Kardec divide nesses em mais princípios, né? Então Kardec divide bem mais. Só para então a gente pode compreender que a doutrina pode se dividir nesses 5 princípios, né? Nessas 5 bases elementares, né? Deus, a alma, a mediunidade, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Né? Então esses 5 princípios, né, são como o fundamento do espiritismo, né? Como se fosse a base ali de um edifício, né? Então imagina um edifício, uma casa, né? Então esses 5 são a base da casa, né? A partir disso se constrói os pilares, né? O teto, né? Então esses princípios eles estão esparsos nas 22 obras fundamentais, né? Como está lá no catálogo racional. Então no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, na Gênesis, no Espiritismo, na sua mais simples expressão, na Revista Espírita, que é uma obra bastante importante, pouco lida no movimento espírita atual, né? Então, em todas as obras, né, há esses 5 princípios ali disseminados, né? Então é importante compreender, ler e estudar todas essas 22 obras fundamentais para entender, né, esses 5 princípios mais profundamente. Aqui eu fiz um resumo, né? Eu fiz um resumo didático, né? Mas esses 5 princípios eles são realmente o fundamento, né? Desse edifício maravilhoso, né? Que é a doutrina espírita consoladora, né? Que traz essa consolação pela razão. Então, pessoal, muito obrigado, né? Queria agradecer ao João, a todos, e eu passo a palavra para o João. Excelente, Eric. Parabéns. Uma palestra bem conseguida, de forma resumida em termos de abordagem do todo dos princípios que é possível visualizar, mas muito detalhada ao pormenor nestes 5 que escolheste. Eu gostava de lembrar aos nossos telespectadores que, tal como o Eric chamou a atenção, realmente ninguém conhece o número exato dos princípios que se podem considerar. Por exemplo, se nós pesquisarmos na Wikipédia
portuguesa. Em português, se vocês procurarem espiritismo, vão encontrar, em determinado momento, vai falar dos princípios. Aqui para baixo vai falar dos princípios. E então, se nós formos aqui contar os princípios que aqui estão, ora reparai, temos aqui nada mais, nada menos do que 19. Né? Se contarmos estes princípios todos, ele enuncia aqui uma série deles, entre os quais estes que o Eric somou, mas depois põe aqui a lei da causa e efeito, põe também Jesus, põe também a máxima de fora da caridade não há salvação, depois ainda vem com o que ele chama de características secundárias, mas são princípios também, a noção da continuidade da responsabilidade individual por toda a essência de espírito, enfim, se somarmos tudo isto, são 19. Se nós agora formos à Wikipédia espanhola, e posso mostrar-vos também, se nós formos à Wikipédia em espanhol, nós vamos encontrar 12. Aqui a temos. Temos aqui a Wikipédia espanhola. Se procurarem el espiritismo em espanhol, também vão aqui onde está conceptos, estão a ver? E nós vamos ver que eles apenas consideram aqui 12. Bom, isto para vos dizer que, como tudo na vida, dada a imperfeição do homem, que não consegue apreender a realidade, apenas vê e extrai dessa realidade, dessa verdade absoluta que só Deus é que a poderia dominar, a sua verdade. Portanto, e nós que estamos condenados a isso em todos os ramos do conhecimento e também no espiritismo, nós também temos que fazer o mesmo. Nós, daquele conjunto, o Eric selecionou uma verdade, aquela que é em função do objetivo que ele nos queria transmitir, das reflexões que ele nos queria transmitir hoje e do seu próprio conhecimento, ele elegeu aquelas 5 que realmente são as que mais comumente se consideram. Portanto, a existência de um Deus único, que é uma base filosófica que só tem natureza filosófica, tal como o Eric também falou, só se consegue chegar a Deus pela razão. É impossível dar-lhe natureza científica, é impossível levá-lo a um laboratório, ensaiá-lo, compará-lo com outras grandezas, para dele ler as leis gerais e universais que o regem. É impossível, só lá podemos chegar pela razão. Mas já às outras 4 que ele escolheu, ele foi mostrando evidências científicas do nosso tempo. Ele falou nas memórias de vidas passadas, de crianças de tenra idade, que são que evidenciam claramente a reencarnação, como também falou nas experiências quase morte, que evidenciam claramente o espírito, como ele falou também na transcomunicação instrumental, que evidenciam claramente o que ele chamou de mediunidade ou comunicabilidade dos espíritos. E na pluralidade dos mundos, nós hoje encontramos evidências não só na pesquisa que a astrofísica faz à procura de exoplanetas, embora não se tenha ainda detectado nenhum ser inteligente com corpo noutros planetas parecidos à Terra, e já vão pelo menos 47, que têm características muito parecidas, mas provavelmente se detectarão. Ou então na física quântica, onde realmente se demonstra que existem no nosso universo 11 dimensões, então nós conhecemos 4 no dia a dia: comprimento, largura, altura e tempo, a que Einstein até considerou como, porque o tempo envolve, condiciona as outras 3, chamou o espaço-tempo a estas 4. Mas quando nós vamos para o nível ínfimo da matéria, o nível elementar abaixo do átomo,
nós aí encontramos mais 7 dimensões, que se demonstra matematicamente na física quântica, pelas fórmulas da física quântica. Portanto, dimensões são lugares, são espaços, e como nós, enquanto espíritos, temos ainda um elemento com alguma materialidade, que é o perispírito, através do qual nós podemos ligar-nos à matéria mais densa, que é o corpo. Mas dizia eu, como temos algum elemento com materialidade, semimaterialidade, há de ser feito do fluido cósmico universal, como o Érico aqui citou também, então tem que estar em algum lado. Não é um local determinado, circunscrito, nada disso, nada disso. As características do perispírito atravessam tudo o que nós conhecemos como matéria. Há uma velocidade que se julga ser a do pensamento, que nós não sabemos ainda qual é que é, pode eventualmente ser superior à luz, pode. Mas isto é, os espíritos não vivem em locais circunscritos como nós aqui na Terra. Kardec logo diz isso na introdução do livro dos espíritos. Os encarnados distinguem-se dos desencarnados, porque os encarnados estão restritos a um globo, um local pré-determinado. Os desencarnados, mas que têm, estamos a falar de espíritos na mesma, têm perispírito, é alma mais perispírito, esses movem-se portanto, deslocam-se por onde querem, não estão obrigados, condicionados a estar num determinado local, onde têm que depender dos recursos físicos que aí há. Portanto, podem estar nessas outras dimensões ou universos paralelos que hoje a física quântica já postula. Isto, portanto, amigos, para vos dizer que destas cinco bases filosóficas ou princípios que o Érico escolheu, ou se quiserem considerar o número que quiserem considerar, por certo, podemos garantir, porque diz a nossa razão, o Érico frisou isso bem, uma delas, que é Deus, só pode ter natureza filosófica. É a maior delas todas, mas só pode ter natureza filosófica. Só lá conseguimos chegar pela razão. Não sabemos onde é que ele está, não sabemos o que ele é, não podemos trazê-lo para um laboratório, não podemos ensaiá-lo. Nós guardamos com ele uma espécie de relação tipo pintor e quadro. Nós somos os seus quadros. O pintor, a um quadro, pode ensaiar a tela, pode ensaiar as tintas, a combinação de tintas, estabelecer as regras de combinação de tintas, etc. E o quadro, o que é que pode fazer ao pintor? Nada. Assim estamos nós. E então, queridos amigos, só para terminar este comentário, e em honra e em consideração por essa base maior que é Deus, deixamos aqui um pequeno vídeo que esclarece porque é que ele só tem natureza filosófica. Deus, para nós, é a realidade, a verdade absoluta, inapreensível, acompanhando também a história do pensamento sobre Deus. Reparem. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares. Mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente, não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades,
sondando também o mundo microscópico com incontáveis formas unicelulares. Toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para aos poucos adquirir entendimento. Aqui está, queridos amigos, a laia de demonstração da impossibilidade de conferirmos natureza científica, de testarmos a Deus, de experimentarmos a Deus, portanto, demonstrar porque que ele só tem natureza filosófica, só pela razão se lá pode chegar, e assim será sempre. De outra forma, estaríamos a suplantar-nos a Deus, porque seríamos nós quem poderia fazer de Deus o que quisesse, e não é assim, não é assim. A realidade diz-nos que é ao contrário. Nós somos os seus quadros e ele é que é o pintor e não ao contrário. Érico, uma vez mais, parabéns, uma lindíssima palestra, uma explicação bem conseguida. Aliás, temos aqui pessoas a agradecerem a tua explicação. Aqui também a nossa amiga Lubélia. Enfim, nós, entretanto, não temos por enquanto aqui nenhuma pergunta. Não sei, Érico, se queres complementar alguma coisa, queres dizer alguma coisa? Não, só queria ressaltar esse ponto, né, de que essa escala, né, de 5 não é absoluta, né, como nenhum... O próprio Kardec fala da escala espírita, que ela não é absoluta em certo sentido, né, então as divisões são relativas, né, depende, né, da comparação e tudo mais. E quanto por exemplo, tem muita gente que coloca a moral como um princípio, né, mas a moral, ela é universal de todos, né, a moral do Cristo é universal, então, mas poderia se dividir em mais princípios, os fluidos e tudo mais. Enfim, o próprio Kardec no Espiritismo, na sua mais simples expressão, como eu falei, ele divide em vários princípios, né? E quanto à comprovação que o João bem falou, né? Tem vários meios. A Kardec trouxe comprovação pelo controle universal, pela razão, né? Hoje há tentativas, né, de colocar, somar evidências, né, de a própria pluralidade de mundos habitados e vida em outros planetas, né? O Carl Sagan era um pesquisador que tentava achar vida em outros mundos através de mensagens eletromagnéticas que ele recebia, né? A astrobiologia hoje tenta, né? Para a imortalidade da alma tem a TCI, né? A EQM, experiência de quase morte, né? A encarnação tem a estudo de memória de vidas passadas. Só Deus realmente que é mais filosófico, né? Mas enfim, mas o próprio Kardec já tinha trazido a base científica, né? Os próprios espíritos afirmam a existência de Deus, da alma, da imortalidade, da reencarnação, né? E o controle universal embasa, né, esses princípios. Então o espiritismo já é uma ciência em si. Mas é isso, eu queria agradecer a vocês, João, a todos, foi excelente oportunidade e obrigado. Querido Érico, nós é que te agradecemos por este lindo momento de reflexão em que nos ajudaste a compreender melhor as naturezas destes princípios do Espiritismo, sejam em que número se considerar. Em boa hora escolheste apenas 5 que são os mais comuns e os essenciais, digamos assim, mas, queridos amigos,
podeis agora escolher qualquer um dos outros que encontrais nas várias Wikipédias ou em outras obras, e poderes também fazer esta análise desta forma como o Eric procurou fazer, socorrendo-nos, e notai como o Eric teve o cuidado de socorrer-nos das obras fundamentais. Portanto, é isso quando nós queremos analisar um destes princípios, o que nós devemos fazer é fazer previamente a revisão da literatura. E qual é que é a literatura que dá suporte a estes princípios? É a decodificação espírita. É ela que estuda, é ela quem cria, é ela quem determina que princípios lhe interessa estudar, sejam em que números for. Então, e viram o Eric fazer este exercício. Ele foi-nos mostrando ao longo da sua apresentação, foi justificando aquilo que as ilações que ele retirava da análise de cada princípio, ele documentava que referências tinha utilizado. E se repararem, todas que ele utilizou foram dos 11 títulos da codificação fundamental, ou às vezes também, e o Eric costuma referir muito desta forma, como referiu também aqui, 22 obras, mas entenda-se, 22 volumes, quando a gente diz 22 obras, entender bem, portanto, obras em termos de títulos só existem 11, mas porque há uma, que é a Revista Espírita, que o Eric também aqui falou, e até conotou como pouco lida, que é só a maior em termos de número de volumes, só ela pode ser encontrada em 136 jornais mensais que Kardec os foi agrupando em volumes anuais. Juntava 12 de cada ano e fazia volumes anuais. Pelo que esses 136 jornais mensais nós podemos encontrá-lo distribuído por 12 volumes, chamando a atenção que o último volume, o ano de 1869, só os 4 primeiros é que pertencem à codificação fundamental. Okay? O volume todo não é codificação fundamental. É parte dele. Os 4 meses, 1/3 dos meses de janeiro a abril, inclusive, porque é o último que Kardec prepara. Ele é surpreendido pela morte, a 31 de março de 69. Então, se considerarmos 12 livros, 12 volumes, mais 10 dos outros 10 títulos, eles só têm um volume cada um. O livro dos Espíritos é só um volume, o livro dos Médiuns é outro volume, etc. Então, dá os 22 volumes. Está bem? Portanto, termos esta ideia. 11 títulos ou 22 volumes. E viram aqui como o Eric foi fazendo esta fundamentação, esta justificação, onde é que nós podemos encontrar ancoragem, pontos de ancoragem para refletirmos e estudarmos quaisquer princípios que consideremos. Hoje escolhemos esses 5, era impossível fazermos uma palestra para considerar todos, e impossível porque nós não os conhecemos, ninguém de nós os conhece, mas estes 5, sim, todos concordam, a começar por Kardec, concordam com a existência destes 5. Bom, Eric, não temos aqui mais nenhum comentário nem nenhuma pergunta. Iríamos terminando o nosso trabalho e eu ia desafiar-te para terminarmos da mesma forma como o começamos, com uma prece. Passo a palavra a Eric, obrigado. Então, muito obrigado, João, muito obrigado a todos. Então, vamos à prece. Deus, nosso Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, envie para nos ajudar os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos intuir boas ideias, bons conselhos, que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa estar ao nosso lado, nos intuindo, nos aconselhando,
nos encaminhando na direção do progresso moral e intelectual, em direção a Deus, a causa primeira, a inteligência suprema de todas as coisas. Que possamos ficar em paz essa noite e que possamos compreender cada vez mais essa doutrina consoladora, esse consolador prometido pelo Cristo Jesus, que nos ensinou a moral da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, que nos ensinou o amor na sua expressão mais sublime, que a humanidade possa progredir e ascender no patamar do progresso a mundos de regeneração, a mundos ditosos, felizes, onde a paz reinará entre os povos. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por teres terminado com chave de ouro este nosso encontro, esta nossa reflexão. Queridos amigos, telespectadores, bem-aja pela vossa presença, pela vossos comentários, e então ficamos de encontro marcado para a próxima semana, à mesma hora, nestes nossos canais, à sexta-feira, para debatermos, para refletirmos sobre outro tema espírita. Então, queridos amigos, um bom fim de semana, uma boa noite a todos. Tchau, amigos.